As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma jovem família se muda para uma casa antiga e logo descobrem que não estão sozinhos. Eu senti uma presença muito forte. Tinha alguma coisa na casa. A princípio, eles suspeitaram de espíritos de crianças inocentes. Aquelas crianças estavam na casa. Então, uma força muito mais sombria atacou. Eu não conseguia respirar. Alguém estava tentando me sufocar. Eu senti como se estivesse lutando pela minha vida. A família conseguirá escapar antes que seja tarde demais. Calvin! Nos Estados Unidos, existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Situada na extremidade sul da trilha dos Apalaches, Hampton, no Tennessee, é o tipo de lugar por onde passam os andarilhos. Hampton é uma cidade bem pequena, bem interiorana. Montanhas, lagos, florestas e é só isso. Tem um mercadinho na rua principal. É mesmo uma cidade bem pequena. Em outubro de 2011, Amélia e Calvin Brady se mudaram para um apartamento dentro de uma casa antiga e espaçosa em Hampton com suas filhas Sarah, de 5 anos, e Chelsea, de 1. Era uma casa velha, foi construída no século XIX. O lugar era enorme. O que acha? É tão grande. Estava muito barata. Então, não pensamos 2 vezes. A casa ficava em uma área isolada, tranquila. As meninas tinham um quintal para brincar. Era uma casa perfeita para crianças. Calvin trabalhava na manutenção de um restaurante próximo, enquanto Amélia ficava em casa cuidando das crianças. Eu estava pronto para construir uma família. Ainda mais quando a conheci. Eu não sei o que foi, mas algo nela me cativou. Ele era muito carinhoso. Ele era o meu príncipe encantado. Nós logo formamos uma família. Vamos, Sarah. Por dentro, o apartamento tinha tudo que o casal procurava na casa de seus sonhos. O apartamento tinha 3 quartos e era o que estávamos precisando na época. Tinha espaço para as crianças ficarem soltas, correndo e tudo mais. Sempre gostei de casas antigas. Então, eu achei a casa linda. A primeira vez que entrei na casa, achei ela perfeita. Era exatamente o que precisávamos. O apartamento ficava no 2º andar dessa casa antiga e tinha uma varanda, que, apesar de ser uma coisa boa de se ter, representa alguns riscos. Querida, você não pode vir aqui fora sozinha, entendeu? Vem cá. A Sarah estava sozinha lá fora. O apartamento é bom, mas será que é seguro para as crianças? Olha, a porta tem 2 trancas. Aqui e aqui em cima. A única forma dela ir lá fora é se um de nós 2 abrir a porta, tá bom? Eu pensei, tudo bem, não vai ter problema. Deixo essa porta trancada e ela não vai destrancá-la nem com uma cadeira. Apesar de terem resolvido esse pequeno problema, eles não faziam ideia dos grandes pesadelos que estavam por vir.
casa centenária abrigava muitos segredos tristes, de mortes trágicas e atrocidades inimagináveis. Isso aí, querida. E não demorou muito para Amélia sentir a presença de espíritos que ainda não tinham descansado em paz. Depois de uns dias na casa, eu comecei a ter uma sensação pesada, como se nós tivéssemos mudado para um lugar onde já morassem pessoas que não nos queriam lá, como se estivéssemos na casa de alguém. Eu meio que deixei para lá. Não estávamos acostumados com a casa ainda, então pensamos, nós vamos nos acostumar, isso vai passar. Mas só que não passou. Minhas duas filhas estavam tirando uma soneca, então eu pensei que era o meu marido chegando. Calvin! Calvin! Calvin. Não tinha ninguém lá. E eu pensei, é uma casa antiga. Podem ser animais na chaminé ou as paredes estalando. Eu não sabia. Vários dias se passaram e Amélia não conseguia deixar de ter a sensação de que eles não estavam sozinhos. Eu escutei uma voz de criança e senti um puxão na minha roupa. O que é, Sarah? Amélia escutou a voz de novo, dessa vez mais insistente. Mamãe, mamãe. Sarah, você chamou a mamãe? Não, mamãe. Eu sei que escutei uma voz de criança me chamando de mãe. O que foi? Alguns rangidos e estalos em sua casa velha são uma coisa, mas uma voz de criança é bem mais difícil de explicar. Nada. O jantar vai estar pronto em 15 minutos. A neném. Será que a voz de criança que Amélia escutou estava tentando alertá-la? Ai, meu Deus, fogo! Quando cheguei no quarto, lá estava ela. Era o aquecedor.
O aquecedor do rodapé parecia ter sido arrancado da parede. Eu tinha certeza de que a Sarah não teria força para arrancar aquele aquecedor da parede. Não tinha como. Era uma coisa impossível. Quando os bombeiros chegaram, Calvin já tinha dado um jeito nas faíscas. Por sorte, o dano foi mínimo e ninguém se machucou. Tinha faíscas por toda parte, aqui e aqui. Ainda bem que tinha um extintor. Poderia ter sido pior, bem pior. Eu estava preocupado com a segurança das crianças. Era com isso que eu me preocupava. Porque se aquilo tivesse causado um incêndio, nós teríamos que sair correndo de lá. Amélia notou que uma bombeira estava um tanto abalada. Como se ela soubesse de alguma coisa. Pode me dizer se está tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você sabe sobre a história dessa casa? Eu não sei de nada. Nos mudamos há uma semana. Ela perguntou, você não sabe o que aconteceu aqui? E eu disse, não. Em 2011, a família Brady se mudou para um apartamento no segundo andar de uma casa do século XIX, situada na pequena cidade de Hampton, no Tennessee. Diz obrigada, mamãe. Obrigada. Para o jovem casal, aquele apartamento enorme e o aluguel barato pareciam bons demais para ser verdade. Vai ajudar a gente a limpar? Vai ajudar a gente a limpar? Era espaçoso. Tinha um quarto para cada uma das nossas filhas. O lugar era incrível. Os quartos eram do tamanho ideal. Mas alguns dias após a mudança, Amélia começou a escutar barulhos. E vozes que ela não conseguia explicar. Mamãe, mamãe. O que foi, Sarah? Mamãe, mamãe. Tinha realmente alguma coisa muito estranha naquele quarto. Há mais ou menos 10 anos, uma jovem mãe tinha morado lá com seus 3 filhos. Um dia ela estava com um cigarro na mão e acabou dormindo. O cigarro colocou fogo no sofá e no resto da casa. A mãe e as 3 crianças morreram na casa. 2 das crianças foram encontradas no quarto dos fundos e a terceira num armário. Eu fiquei muito emocionada. Fiquei triste e me senti mal pelas crianças e pelo que aconteceu. Foi realmente uma tragédia. Me fez pensar, isso poderia ter sido com a gente. Muitos dias se passaram enquanto a família Brady tentava esquecer aqueles eventos trágicos. Eles reformaram o quarto das meninas, que ficou perfeito, mas Amélia não conseguia tirar a história do incêndio e das mortes de sua cabeça. Era estranho imaginar que alguma coisa desse tipo tinha acontecido ali, onde estávamos tentando construir o nosso lar. Ficamos apreensivos em relação à casa, depois de saber de tudo. Alguns dias depois, Amélia escutou Sarah conversando com alguém no quarto. Seja um bom bebê. Por que um bebê? Parece tão grande. Essas são as minhas bonecas. Você pode brincar com elas se quiser. No começo, Amélia não ficou preocupada. Ela tinha se mudado para longe dos amiguinhos e eu achei que ela tinha uma amiguinha imaginária. Mas, subitamente, a colega de Sarah não pareceu ser tão amigável. Me deixa em paz. Para! A voz dela mudou, como se estivesse chateada. Para. Vai embora. Querida, tá tudo bem? Mãe, manda eles me deixarem em paz. Mandar quem te deixar em paz? As crianças. Que crianças?
As crianças que saem do armário. Aquilo me deixou toda arrepiada porque sei que as crianças sentem as coisas. Amélia suspeita de que os novos amigos da Sarah sejam os espíritos das crianças que ainda não encontraram a paz. Eu pensei logo que fossem as crianças que morreram no incêndio. De repente, para Amélia, os estranhos acontecimentos e as vozes misteriosas em sua casa fizeram todo o sentido. Mamãe! O que foi, Sarah? Eu comecei a entender que não estávamos sozinhos. Eu senti uma presença muito forte. Tinha alguma coisa na casa. Eu sempre acreditei muito em paranormalidade. Eu sempre acreditei que tem coisas por aí que nós não podemos ver. Amélia diz a Calvin que acha que o apartamento deles é assombrado. Eu sei que pode parecer loucura, mas essa casa tem uma história muito trágica. E faz sentido pra mim achar que os espíritos dessa pobre família ainda estejam aqui, querido. Olha, eu entendo que esteja chateada pelas crianças que morreram aqui, mas não existem fantasmas aqui. Ou em qualquer outro lugar. Sempre fui cético em relação a fantasmas e a paranormalidade. Eu realmente achava que eles não existiam. Ele não acreditava. Ficava inventando desculpas. Vai ficar tudo bem. No dia seguinte, a posição firme de Calvin é posta à prova. Oi, Amélia. Cheguei. Amélia. Fui fazer compras com as meninas, voltamos já. Amélia? Amélia? A coisa tinha forma de um homem e era bem escura. E, de repente, ele... Ele sumiu. Pela primeira vez em sua vida, Calvin está diante da possibilidade do paranormal realmente existir. Quando vi a sombra, foi quando eu soube que a casa era assombrada. Eu fiquei apavorado. Eu não contei a Amélia, pois não queria que ela ficasse ainda mais assustada com tudo isso. Mas os espíritos não tiveram essa mesma preocupação. Algumas noites depois...
Faz várias semanas que a família Brady vem presenciando fenômenos paranormais em sua casa em Hampton, Tennessee. Após escutar histórias sobre um trágico incêndio que tirou a vida de uma mãe e seus 3 filhos, Amélia acredita que sua filha Sarah tenha feito amizade com os fantasmas das crianças mortas. Essas são minhas bonecas. Você pode brincar com elas se quiser. Eu comecei a achar que a casa era assombrada por crianças, porque a minha filha mais velha começou a falar e brincar com coisas que não estavam ali. Ela realmente falava como se alguém estivesse lá com ela. E não tinha ninguém. Tem fantasmas de crianças aqui. São as crianças que morreram no incêndio. Não tinha como negar e nem como fingir. E quanto mais fingíamos que não estavam lá, pior ficava. O casal logo descobriu que havia coisas muito mais sombrias do que fantasmas de crianças escondidas na casa. Quando eu acordei do pesadelo, eu estava sufocando. Não conseguia respirar. Tinha uma coisa sentada em mim. Eu sentia uma forte pressão no peito, como se algo realmente estivesse tentando me sufocar. Eu senti que estava lutando pela minha vida. Calvin! Calvin! Ele não conseguia falar e dava para ver que ele estava lutando para respirar. Tudo bem. Já passou. O que foi isso? O que aconteceu? Acredito em você. Essa casa é assombrada. Mas não acho que foi uma criança que fez isso. Tem mais alguma coisa aqui. Eu estava apavorada por mim, por meu marido e pelas minhas filhas. Eu não sabia do que o espírito era capaz. Calvin também estava com medo, não por ele, mas por sua família. E se minha vida estivesse mesmo ameaçada? E se acontecesse alguma coisa comigo que as deixasse abandonadas, sem ninguém para cuidar delas? Nos dias que se seguiram, o estresse causado pela assombração ia deixando a família exausta. Nós dois nos sentimos impotentes. Como lutar contra alguma coisa que não se vê? Porque ele nos via, escutava e nos observava, mas nós não víamos nem o escutávamos. Não sabíamos o que fazer. Amélia sentiu-se encurralada sem ter como escapar. Ela queria se mudar. E eu dizia que o nosso contrato era de 1 ano. Eles tinham poucas opções. Não tínhamos parentes nem amigos que pudessem nos abrigar naquele momento. Estávamos financeiramente presos àquela casa. Não tínhamos condições financeiras para sair de lá. Não tínhamos como sair. Decidimos enfrentar a situação até que pudéssemos fazer alguma coisa a respeito. Antes de morar naquela casa, eu não era uma pessoa muito religiosa. Eu acreditava em Deus, mas não rezava quando tinha medo ou quando ficava preocupada. Não fazia essas coisas. Aquela casa me fez começar a fazer isso. A casa me fez acreditar em céu e inferno. Eu tinha uma faca que eu realmente adorava.
Era a minha faca favorita e eu a tinha há anos. Ela sumiu. Procurei em todo lugar. Perguntei ao Calvin. Pegou a faca, você a usou? Sabe, você lavou, não a colocou no lugar dela? Não. Ele não tinha pego. A faca simplesmente desapareceu. Fiquei com muito medo da entidade ter pegado a faca. Pouco tempo depois, Amélia achou que teria um tempo para si mesma. As duas meninas estavam dormindo e aquela era a única hora que eu tinha para tomar um banho. De repente, Amélia recebe uma terrível e clara mensagem do além. Morra. Eu vi escrito perfeitamente no vapor. Minhas filhas dormiam, não tinha ninguém em casa. Eu sabia exatamente o que era. Era a coisa que estava na casa. Amélia ficou apavorada. A casa era assombrada por uma entidade muito pior do que as crianças que morreram no incêndio. E agora, ela está atrás dela. Eu sabia que não era o fantasma da criança. Eu sabia que tinha mais alguma coisa, além daquelas crianças, na casa. Tinha uma coisa maligna. E o que quer que fosse, queria nos machucar ou matar. A família decide se proteger e se certifica de que ninguém nunca mais vai ficar sozinho em nenhum cômodo daquela casa. Então começamos a dormir juntos na sala de estar. Ficava de olho nelas durante a noite. Mais tarde naquela noite, tudo estava calmo. Ao menos era o que parecia. Era muito escuro, muito denso, não dava para ver através dele. Era como se fosse uma névoa muito forte. Socorro! Calvin! O que foi? Calvin! Foi horrível! Não imagina, querido! Na verdade,
Eu imagino sim. Amélia descobre que Calvin também já viu a entidade. Aparentemente, ele viu essa figura antes de mim. E não disse nada pra mim porque ele não queria me assustar. Eu acho que, na cabeça dele, ele estava tentando arrumar uma justificativa para aquilo. Amélia e Calvin já viram a face do mal. Sem terem para quem apelar, Amélia entra em contato com um grupo de investigadores da paranormalidade na cidade próxima de Jonesboro, no Tennessee. Quando ela me contou sobre os fenômenos, me pareceram bastante plausíveis, entende? Eu tive certeza de que eles estavam sendo assombrados, mas ainda não dava para saber qual era o nível da assombração. Finalmente foi bom falar com alguém e ouvir alguém dizer: tudo bem, vamos ajudar vocês. Aquelas palavras que eu vi foram um grande alívio para mim. Alguns dias depois... Muito obrigada por virem. De nada. Não fazem ideia do que isso representa pra gente. Nossa equipe vai se preparar, se não se importarem. Rob Phillips e sua sócia Kathy Shepard chegam para conduzir a investigação. Deu para sentir a energia pesada assim que nós entramos. Dava para sentir que tinha algo de errado na casa. Nós sabíamos que tinha algo lá. Nós pesquisamos um pouco sobre a casa e descobrimos uma coisa interessante. Kathy começou informando aos Brady que a história sombria da casa começou bem antes do incêndio que matou a jovem família. A edificação foi construída no período de 1800 e era a casa de alguém. Por volta de 1920, foi transformada em uma casa de reabilitação para presidiários. Na década de 20, época da lei seca, tinha muito contrabando de bebida ilícita na área. Com as evidências que temos agora, nós acreditamos que quando era uma casa de reabilitação, aconteceram várias atividades criminais lá. Quando era uma casa de reabilitação, um homem levou um tiro e morreu na casa. Energias negativas podem gerar atividade paranormal. Os investigadores começam tentando fazer contato com os espíritos. Usamos gravadores digitais de voz para capturar o fenômeno da voz eletrônica, conhecido como FVE. Se tiver alguém aqui que queira se comunicar, por favor, nos dê um sinal. Você morreu nessa casa? Ocorreu um incêndio? Pode me dizer seu nome? Nós concluímos que havia 3 crianças na casa. Seus espíritos ainda estavam lá. Captamos vozes diferentes no nosso gravador. A voz de uma moça que acreditamos ser a mãe. Nós achamos que uma tragédia como essa pode desencadear uma sucessão de fenômenos paranormais. Pode dizer seu nome? Você mora aqui? De repente, Amélia é atacada.
Eu senti as minhas costas queimando. Minhas costas estão queimando! Podemos ver? Ah, meu Deus. Que isso? Estava com 3 arranhões nas minhas costas. Eu sabia que tinha irritado alguém. Os investigadores agora acreditam estar lidando com uma entidade satânica. O demônio deixa 3 marcas. Ele bate 3 vezes, tudo que eles fazem em 3. E essa é a maneira deles de imitar a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a entidade demoníaca está fazendo os outros espíritos de reféns. Os espíritos ainda estavam na casa, estavam presos, não conseguiam sair. A equipe de investigação realiza um ritual de limpeza e um de passagem para livrar a casa da entidade maligna e ajudar a libertar as almas perdidas para além. Tudo estava mais claro, tinha um cheiro de limpeza, parecia mais leve. Por um tempo, parecia que a família Brady poderia levar uma vida normal em sua casa. Vai, Chelsea! Isso! Muito bem, muito bem! Tá ficando grandinha. Tá crescendo. Isso! Continua. Mãe, posso pegar alguma coisa pra comer? Só um minutinho. Mãe! Eu senti uma coisa e quando olhei para o lado de fora, ela estava lá, na varanda. Chelsea! Eu entrei em pânico, imediatamente. Chelsea! 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 Chelsea, não! O ano é 2011. Me deixa em paz! A família Brady tem vivenciado atividades paranormais em sua casa em Hampton, no Tennessee. Calvin! A assombração rapidamente se agravou e uma entidade demoníaca está ameaçando a família. Eu acho que alguma coisa estava tentando machucar a família que morava naquele apartamento. Era uma força demoníaca que já estava lá quando eles chegaram. Eu acho que ficou muito claro. Minhas costas estão queimando! Eles podem causar danos. Eles podem destruir a sua família. Após uma investigação paranormal, Se tiver alguém aqui querendo se comunicar, por favor, nos dê um sinal. a família Brady esperava que o apartamento ficasse livre de todas as entidades. Mas o mal estava de volta. Chelsea! E uma jovem vida estava ao seu alcance. Abre! Não tinha como ela ter destrancado, aberto a porta e ter trancado de volta. Eu sabia que tinha sido a entidade que estava na casa. Sabia que a entidade que estava na casa tinha colocado ela na varanda e trancado a porta. A porta não abria. Era como se alguém estivesse segurando pelo outro lado. E finalmente a porta abriu. Ai, meu Deus! Chelsea! Tá tudo bem? Ai, filha. Ela poderia ter passado pela grade da varanda. E se ela tivesse passado, teria caído e morrido. Vem, vamos embora agora. Era a hora. Eu estava farta daquilo. Parecia que a entidade maligna não tinha sido expulsa, como esperavam os investigadores. Nós achamos que, como era um complexo de apartamentos, o demônio poderia estar escondido em outro apartamento. Quando a Amélia me ligou, eu avisei a ela que a entidade apenas tinha se mudado. Nós precisávamos expulsá-la de lá. Eu não estava mais nem aí para o contrato, para o dinheiro, nem para nada. Tinha que proteger minhas filhas.
Um dos investigadores paranormais ofereceu que eles ficassem com ele enquanto procuravam por uma nova casa. Com as crianças em segurança na casa da avó, Amélie e Calvin fizeram as malas rapidamente e se mudaram de lá. É tudo que precisamos no momento? É, eu acho que sim. Ai, Calvin! As portas começaram a fechar e a bater, as janelas abriam e fechavam. Eu fiquei muito assustado. Oh! A casa está tentando nos encurralar. Vem! Vamos sair! Vai! Agora! Corre! Vamos! Corre! Eu me senti como uma prisioneira que tinha acabado de se libertar. Eu estava correndo atrás da minha liberdade. Eu ia agarrá-la e ir embora. Vamos lá. Vamos, entra no carro. Vamos, Amélia. Se não tivéssemos saído naquela hora, alguma coisa pior provavelmente teria acontecido. Eu estava cheio daquilo. Sai logo! Vai! Os Brady descobriram mais tarde que o senhorio sabia sobre o trágico passado do apartamento. Ele riu e disse que, pela lei, ele não tinha que me dizer nada, a menos que eu fosse comprar a casa. Um pouco mais de um mês depois, os Brady se mudaram para uma nova casa em outra cidade. E até hoje, nunca mais voltaram ao apartamento em Hampton. Não passamos nem perto daquela casa, da propriedade. Não chegamos nem perto daquela região. Para ser sincero, a vida está muito boa. Nós não temos mais estresse, nem nos preocupamos com nada. Mas ainda olho para trás de vez em quando, só para ter certeza. Eu tento levar um dia de cada vez. Eu acho que, de alguma forma estranha, aquela casa nos deixou mais fortes, deixou o nosso relacionamento mais forte. Eu nunca esqueci e eu acho que nunca vou conseguir superar essa experiência. Continuo não dormindo no escuro, não ando no escuro e não sei se um dia vou conseguir fazer essas coisas de novo.